Eggert reuniu esses comentários bíblicos para ajudar os crentes. Os comentários da Bíblia, elaborados por James Swaggart, podem ser considerados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta. Versículo 26 e depois vamos discutir algo sobre ele. Por favor, John. Atos 9, 26. E quando Saulo chegou a Jerusalém, falando de sua primeira visita lá depois de convertido, procurava juntar-se aos discípulos, mas todos o temiam, não crendo que fosse discípulo. Pensavam que era armadilha. Olha, alguns dizem, e podem até estar certos, não sei se estão ou não, que vários anos se passaram entre o versículo 25 e o 26, e quando Jesus foi para a Arábia, por aí vai. Ele ficou no deserto um bom tempo, e alguns até pensam que ele foi para o Sinai, mas não se sabe ao certo. E o que é que vocês pensam? Vocês acham que, depois que ele pregou em Damasco por algumas semanas, ou talvez alguns meses, depois eles estavam tentando matá-lo e tal, aí ele foge, descem ele em um cesto, né, por um muro também e tal. E depois dali ele foi para a Arábia ou ele foi para Jerusalém imediatamente? O que vocês pensam? O período de tempo, podemos ver Paulo revelar para a gente no livro de Gálatas, capítulo 1. Ele menciona e ele diz que "E na minha nação excedi em judaísmo a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições de meus pais, mas quando aprouve a Deus que desde o ventre da minha mãe me separou e me chamou pela sua graça a revelar seu Filho em mim para que o pregasse entre os gentios, não consultei carne nem sangue, nem tornei a Jerusalém a ter com os que já antes de mim eram apóstolos, mas parti para a Arábia e voltei outra vez a Damasco." Eu vejo como os eruditos pegam isso e dizem, às vezes, na Bíblia a gente vai do topo de uma montanha para o topo de uma montanha, e às vezes a gente passa em um tempo que eles dizem ser como um parênteses. E acredito que foi assim, pois ele recebeu essa grande revelação, esse entendimento, e não está conferindo com os discípulos. Ele não precisa da aprovação deles. Mas acho que a mensagem foi fresca e nova para Paulo, então agora ele vai para a Arábia, passa um tempo lá, e ele estava aprendendo as coisas do Senhor, e acho que foi aí que vemos no versículo 18, e depois de 3 anos ele foi para Jerusalém para ver Pedro, ficou 15 dias e não viu os outros discípulos. Então Gálatas 1, alguns veem que existe sim um período de tempo ali antes que ele chegue até Jerusalém. A questão que eu sempre tive é quando diz que os discípulos tinham um pouco de medo dele. Aparentemente, se esse período de tempo está correto, então ainda podemos discutir sobre a conversão de Paulo e a sua... Eles não entenderam bem, né? Queriam ver se era genuíno ou se era um plano que ele estava armando para eles. Podia terminar em algo pior. O que você acha, Dave? Eu não sei se podemos cravar alguma coisa. Eu sei que houve um período de tempo que ele foi para a Arábia e é meio difícil de especificar quando isso aconteceu. Pode se encaixar também aqui nesse período de tempo e explicaria o que aconteceu aqui, né, em Gálatas. Para ser sincero, não tenho certeza. Eu sempre senti que ele foi direto para Jerusalém, mas não tenho tanta certeza. Obviamente, ele fez as duas coisas, porque teve uma certa época que ele voltou para Jerusalém e teve um certo ponto que ele foi para o deserto da Arábia também. Mas eu sempre pensei que ele foi para Jerusalém imediatamente. Não diz imediatamente aqui, mas no versículo 31 ou no 30 diz: "Sabendo, porém, os irmãos o acompanharam até Cesareia e o enviaram a Tarso." Então sempre fui a favor que depois que ele voltou de Tarso, que ele saiu dali e foi para o deserto da Arábia, mas eu também acho que é assim. Vou ser sincero e não sei, porque como o Dave falou, é difícil interpretar isso do texto que temos aqui. É bem difícil, mas eu sempre pensei que ele foi para Jerusalém
depois que ele converteu no caminho de Damasco, pregou ali algumas semanas, depois foi para Jerusalém? Talvez não foi, pode ter ido para a Arábia também, é bem possível, porque o Lauren, ele acredita piamente que ele foi para a Arábia por 2 ou 3 anos e depois ele voltou para Jerusalém. Para apoiar sua posição e o que eu sempre ensino, a frase no versículo 29, mas eles procuravam matá-lo, eles conheciam a ele quando ele aparece em Jerusalém. Então, se tivesse passado alguns anos, talvez não tivessem esse nível de ira que mostra ali no versículo 29, que queriam matá-lo e por aí vai. Então, com isso em mente, eles pensavam naquilo, estavam irados, e isso se encaixa com a ideia de que ele saiu de Damasco e foi diretamente para Jerusalém, mas não ficou muito tempo ali. Nem tinha como, porque eles tinham que jogar ele para fora dali rápido, porque os judeus comuns da cidade, não os crentes, mas eles ouviram falar que ele estava lá e queriam matá-lo. E, olha, eu posso até estar errado, mas como você, eu sempre senti que ele foi para Jerusalém, não imediatamente depois de ser salvo, mas depois de algumas semanas ou alguns meses que se passaram. E talvez esse não seja o caso, talvez ele tenha ido para a Arábia, não sei. Eu acho que o importante é que sabemos do fato que ele passou em Jerusalém por um curto período de tempo, mas acho que o período de tempo que é mais importante foi aquele tempo que ele passou na Arábia, onde o Senhor revelou para ele o significado da nova aliança. Pode continuar com o próximo versículo. Então Barnabé, tomando consigo a mesma pessoa em Atos 4:36, o trouxe aos apóstolos, na realidade falando de Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Ele lhes contou como no caminho ele, Paulo, vira ao Senhor. Se refere à visão no caminho de Damasco. Vamos parar aqui, porque parece que, se tivessem passado vários anos na Arábia antes de ter ido a Jerusalém, eles já saberiam sobre essa visão. Certamente as notícias teriam se espalhado, não é? Com ele em Damasco pregando, sempre que podia, nas sinagogas, e falando sobre como o Senhor apareceu para ele a caminho de Damasco, e eu acredito que eles já sabiam daquilo, e que também, se ele tivesse passado muito tempo na Arábia, a ênfase de sua mensagem seria a cruz ao invés de sua experiência. Exatamente, você está correto. Então, olha, eu realmente prefiro acreditar que ele foi para Jerusalém imediatamente depois que ele saiu de Damasco. E depois ele foi para a Arábia, depois de sair de Jerusalém. E Barnabé teve que vir ajudá-lo também, e por aí vai. Acho que foi aí que ele foi para a Arábia. Mas, como você mesmo falou, se tivessem passado vários anos, eles não teriam falado tanto sobre a visão que ele teve em relação ao que ele ensinava e pregava, que era a cruz. Argumentando do ponto de vista da cronologia, Lucas, que escreveu isso, foi ele que escreveu todo esse livro de um ponto de vista cronológico. Então, em termos da revisão que estamos dando, concordo com você, até mesmo no versículo 30 que diz que levaram ele para Cesareia em direção de Tarso. Sabemos que ele foi para casa. Mas o que ele fez lá? Nós não sabemos, mas algum tempo depois daquilo, aconteceu a situação do deserto da Arábia. Você pode ir até Gálatas como John fez há alguns instantes e parece se inclinar mais em direção da opção que ele vai para o deserto depois daquilo. Não é? Quando ele fala de 14 anos, ele está falando da época de sua conversão. Eu acho que era disso que ele estava falando. Muito bem, leia o próximo versículo. Do começo, por favor. Então Barnabé, tomando consigo a mesma pessoa de Atos 4:36, o trouxe aos apóstolos,
Na verdade, se refere a Pedro e Tiago, irmão do Senhor. Ele lhes contou como no caminho ele, Paulo, vira o Senhor e este lhe falara, o Senhor no caminho de Damasco. Mais uma vez, é muito claro, ele está falando de sua visão. E não acho que faria sentido ele falar disso aqui? Depois de 3 anos, ele podia até ter falado, mas tudo aqui parece que é a respeito de da sua visão, certo? Ao invés de 3 anos. Pode continuar, John. E este, Jesus, lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Agora, olha só, aqui eu acho que ia dizer, e eu estava no deserto. Certo, mas diz que ele falou como pregou Jesus em Damasco. Eu sei sobre o que Gálatas diz, mas você está correto sobre Lucas. Lucas era um médico, era muito preciso no que escrevia. Não quer dizer que Paulo não era preciso, é claro que era, mas Lucas entrava em muito mais detalhes, explicando as coisas do que Paulo. Por exemplo, no livro de Atos, vamos ver quando Lucas escreve sobre eles no barco a caminho de Roma, ele usa uma terminologia que só alguém que conhece barcos muito bem saberia. Então, ele diz para eles como ele pregou ousadamente em Damasco em nome de Jesus. Quando o Lauren voltar, eu quero argumentar com ele sobre isso aqui. Acho que isso aí deixa claro. E nós vemos algumas coisas assim também no Evangelho de Lucas. Nós vemos outros detalhes também no Evangelho de Lucas que não vemos nos outros. Acho que esse é um padrão, certo? Não temos tempo para continuar, continuaremos no próximo programa e vamos encorajar a todos vocês para dizer para outras pessoas sobre o estudo na palavra. Aqui na Rede Sun Live de televisão, acreditamos em permanecer estudando a Bíblia. Não acreditamos em outra coisa, somente a palavra de Deus. E se a palavra é interessante para você, você vai achar interessante continuar estudando conosco todos os dias. Obrigado. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com. Experimente a diferença. O objeto